Ficou claro aí? Alguém tem dúvida nesse aí? É, boa noite, Haribo. Eu acho que vai também de conta que a gente acabou de falar, né, Prabhu, hoje sobre os astros, né, que a gente esquece, né, do que a gente fez no passado. Aí quando tá sofrendo, pede ajuda, se desespera, acha que não vai ter fim, porque a gente esquece, né? Não Das falou nossas, disso aqui, não falou? não, mas é que eu tô só dando, comparando, né, que é isso, eu tô sofrendo agora porque eu esqueci completamente que eu tô colhendo karma, né? Karma negativo e que o negócio é aceitar a direção do Senhor Supremo e continuar agindo, né? Tentando fazer pelo menos o melhor que eu puder no bem, né? É, Eu tô levando para no, uma questão pessoal, realmente. aqui não tá falando isso não, mas todo jeito. Aqui tá falando que a gente deve agir sob a ordem de Deus para ficar livre desse bom e mal. Porque pela gente vai ter sempre bom e mal, esse que é o negócio. A gente agir pela gente. Por isso que a Juna estava calculando. Ah, será que matar meus parentes? Ele esqueceu que, falou aqui, ele esqueceu que Deus estava na frente dele, instruindo a ele lutar e que agir sob a direção de Deus, qualquer pessoa está livre de todo bem e mal, ou seja, transcende ou liberta de todo karma, seja bom ou ruim. Ou seja, não tem que voltar nesse mundo para pegar esse fruto bom e ruim. A instrução aqui foi essa. Mas se você não age de acordo com a minha direção, você vai estar falsamente direcionado. A ideia é essa, que cada um na sua posição haja, se deseja o real bem-estar eterno, de acordo com a instrução de Deus. Está nas Escrituras, e executar a ordem dele, para satisfação dele, e aí pode ficar livre de todo karma. Resultado bom e ruim. E a Arjuna estava pensando, eu vou matar, considerando ele como atuante, falso ego. Ele se esqueceu que Deus estava presente ali, instruindo ele a lutar. 'Mais alguém aí? Isso aqui é para Kshatriya, né? Quem é da ordem Kshatriya, tá? Essa é uma das atividades necessárias, ordenadas por Deus nas Escrituras para eles. A gente tem que saber qual é a nossa para fazer. 60.
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्. Tradução: sob a influência da ilusão, você está agora recusando agir segundo a minha direção. Porém, compelido pelo trabalho que nasce da sua própria natureza, você acabará fatalmente agindo, ó filho de Conti. Comentário: se alguém se recusa a agir sob a direção do Senhor Supremo, ele então é compelido a agir pelos modos em que está situado. Todos estão sob o encanto de uma combinação específica de modos da natureza e estão seguindo essa linha de ação. Mas qualquer um que voluntariamente aceite ficar sob a direção do Senhor Supremo torna-se glorioso. De qualquer jeito, como toda pessoa vai agir mesmo, o melhor de agir é agir de acordo com a ordem dada nas escrituras, né? Do contrário, a gente vai ter que agir de acordo com os modos materiais. Ou seja, depois vai ter que voltar para pegar esse fruto bom e ruim. Se age de acordo com a direção das escrituras, então isso acaba. A gente fica liberado disso. O Prabhu, esses modos da natureza são aqueles 4 que ele especificou lá, acho, lá nos capítulos anteriores, ou não? 3, né? É 3, né? Bondade, paixão e ignorância. Esses são os 3 modos, né, materiais. E agir sob a ordem de Deus transcende. Ou vai ser modo da bondade, que é favorável, ou então vai ser transcendental. Prabhu, e os kshatras são os policiais mesmo? Policial militar? Hoje Não. em dia as coisas mudaram, né? Era para ser, né? Mas hoje em dia tá tudo inverso. Kshatra é governante, classe militar. Essa é a classe administrativa e governante. Aí no Srimad Bhagavatam fala que por falta de reais kshatras, o mundo chegou nessa condição atual. É muito raro hoje em dia. Então, na verdade, é raro o real kshatra, né? Igual é raro o Brahman, ou pessoa realmente sacerdote real, a maioria é enganador, do mesmo jeito que chato. Essa é a era de Kali, né? Kali significa isso. Fala o Simado Bhagavatam, só por usar um cordão a pessoa vai ser chamada de Brahma. A pessoa mais baixa vai ser eleita para governante de um país inteiro. Isso tudo significa Kali, a era atual. Não era para ser, mas nessa era não é, entendeu? Real que chato é raro. Nessa era é muito difícil de encontrar. Muitas vezes vai agir o contrário, né? Você vê, muitas vezes hoje a pessoa tem que prender a pessoa errada. Uhum. É o que mais acontece. Tem muita gente que deixa de entrar nessa parte por causa disso. Porque ela vai ter que agir contra a lei. Você vê, tem um advogado amigo meu, uma vez eu encontrei com ele. Ele tá trabalhando aí, advogado, ele falou, tô de saco cheio, tem que ficar protegendo bandidos.
trabalhava como advogado para o pessoal aí do Secretaria do Estado, essas coisas. Ele falou isso, todo saco cheio de ficar protegendo bandido. O cara tem que advogar para proteger uma pessoa que ele sabe que é criminosa. Ou seja, ele está fazendo trabalho oposto do que devia. Mesma coisa, muitas vezes exército, polícia, prende o contrário, quem não era para ser preso e solta quem era para ficar preso. Isso era de cada. É raro, por isso é que a gente deve saber isso, para que a gente faça da maneira correta. Entenda o que é e tenha vida digna, porque isso é a base. Sem isso, ninguém pode ter vida espiritual progressiva. Quer ver se a pessoa, igual isso, a pessoa é advogada, ela tem que mentir para proteger alguém que cometeu um crime. Isso não é tá fazendo real profissão. Tá fazendo mal para a sociedade. Não vai ganhar nada. Com Deus, vai perder, né? A primeira coisa, a honestidade na vida material é importante também. No caso do Varnashram Dharma, é vida material. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Isso é a base. Não é o mais importante, mas serve de base. Isso que é bom saber as escrituras, que aí a gente sabe a realidade. Se olhar pelo de hoje, como é que vai saber? Tá tudo praticamente invertido. Hoje em dia, não sabe nem se é homem, se é mulher a pessoa mais. Aí complica tudo. Melhor saber a escritura, o que é certo, tentar agir de acordo com ela. Se o mundo quiser ir para qualquer lado, o problema é dele. Cada um que pega o karma depois, na hora da morte. A gente não pode mudar tudo mesmo. A gente pode mudar a gente mesmo, né? Então, melhor fazer isso, tentar fazer isso. Mas aí, Eu acho que eu só concluí meu pensamento que, na verdade, a maioria, 99% é Shudra, né? Então, não importa se é professor, se é, por exemplo, uma pessoa como o senhor que só se dedica hoje em dia às escrituras, a ensinar o que está nas escrituras, é considerado um Brahma. Brahma não, um Brahmani. Brahmana é mulher. Brahmana. É. Agora, não é todo professor de filosofia ou de religião que é um Brahmana, né? É isso que você acabou de falar, né? A maioria quer explorar, né? Você vê muita gente não quer entrar em nenhuma religião hoje por causa disso. Às vezes é enganado uma, duas vezes e fica com trauma, né? É muito enganador, mas também porque tem gente querendo ser enganada também, né? O Bhaktisiddhanta fala, se a pessoa for honesta, ela não vai ser enganada. Deus vai mandar alguém para ela. Então, tem a ver com a qualificação das massas também, né? Não é só o enganador. Se não tiver gente para ser enganada, não tem enganador. Acabou a profissão dele. Então, se tem um tanto, é porque tem gente para todo mundo, né? Ah. Se eles estão ganhando dinheiro com isso, é porque cada um deles tem público. Então, o público também tem a culpa dele. É isso. 60, 61.
Gurudev falava que a gente que é iniciado, na verdade a gente nem é Brahma, a gente entrou na escola de Brahma, ou seja, entrou na escola. Aqueles que realmente aceitam a disciplina significa que entrou na escola de Brahma. É um longo processo. Ishvara sarvabhutanam hridesya arjuna tisthati brahmayan sarvabhutani yantrarudhani mayaya. O Senhor Supremo está situado no coração de todos, ó Arjuna, e está dirigindo as andanças de todas as entidades vivas que estão sentadas num tipo de máquina feita de energia material. Significado: Arjuna não era o conhecedor supremo, e sua decisão de lutar ou não lutar restringia-se a seu discernimento limitado. O Senhor Krishna ensina que o indivíduo não é tudo o que existe. A suprema personalidade de Deus, ou Ele mesmo, Krishna, como superalma localizada, está situado no coração, dirigindo o ser vivo. Após mudar de corpo, a entidade viva se esquece de seus atos passados, mas a superalma, como aquele que conhece o passado, o presente e o futuro, permanece a testemunha de todas as suas atividades. Por isso, todas as atividades das entidades vivas são dirigidas por esta superalma. A entidade viva recebe o que merece e aceita um corpo material, e sob a direção da superalma é criado pela natureza material. Logo que é posta num determinado tipo de corpo, a entidade viva tem que agir sob o encanto desta situação corpórea. Quem está num carro que anda em alta velocidade corre mais do que quem está num carro que anda mais lento. Embora as entidades vivas, os motoristas, possam ser da mesma natureza. De modo semelhante, por ordem da alma suprema, a natureza material constrói uma determinada espécie de corpo para um tipo específico de entidade viva, para que ela possa trabalhar conforme seus desejos anteriores. A entidade viva não é independente. Ninguém deve se julgar independente da suprema personalidade de Deus. O indivíduo está sempre sob o controle do Senhor. Por isso é seu dever render-se, e este é o preceito do próximo verso. Ninguém deve pensar como sendo independente de Deus. De todo jeito, a gente nasce, envelhece e morre de acordo com o nosso karma e quem dá esse fruto é Deus. Aí vai direcionando tudo na nossa vida, é melhor se render a Ele. Saber que Ele é o controlador último de tudo, né? Essa é a ideia. O dever de todos é se render a Ele. Sessenta e dois. Tameva sharanam gaccha sarvabhavena bharata tat prasadat param santim
sthanam prapsyasi saswatam. Tradução. Ó descendente de Bharata, renda-se a ele completamente. Por sua graça, você alcançará a paz transcendental e a morada suprema e eterna. Significado. Uma entidade viva deve, portanto, se render à suprema personalidade de Deus, que está situado no coração de todo mundo, e isto vai aliviá-lo de todos os tipos de misérias desta existência material. Com tal rendição, a pessoa não somente livrar-se-á de todas as misérias desta vida, mas no final alcançará o Deus Supremo. Acho que está falando aqui de rendição. E aí alguém pode pensar, refletir, o que significa isso? Qual que é o... Na prática, o que significa isso que está falando aqui, rendição? Porque, dependendo do sentimento, alguém pode falar, eu estou rendido a Deus. Pode ser que não esteja. Então, para saber que tá, qual que é o... Na prática, que ela faz? Alguém sabe aí? A primeira coisa, ela tem que aceitar as escrituras, né? Seguir as orientações do mestre, ter um mestre e fazer serviço a Deus, né? Seguir as orientações que ele coloca ali para nós. Né? Só que isso chama fé, né? Isso é antes, chama Shraddha, fé. Aqui está falando render, é bem mais para frente. Por isso que é bom falar. Por isso que é bom situar. Às vezes está falando uma coisa, na verdade é outra. Aqui está falando Sharanagati. Ele falou Sharanangati. Fé é o começo. Shraddha. Sem fé ninguém se rende, mas fé vem primeiro. Aí no começo a fé não é tão forte. Aí vai fortalecendo. Aí quando tá forte, ela tá fazendo 6 anos Sharanagati, tá rendida, ela pode estar num nível de rendição. Mas tem certas características. Desapego. Conhecimento. Não, isso é outra coisa. Eu estou pensando alto aqui. Vai ver, tem um Kirtan aqui, ó. Bhaktivinoda Thakur. Fala isso. Artana. Tem vários aqui. Vamos pegar esse aqui, se chama Manasadeho Deho. Manasadeho Deho. Esse Kirtan, ele fala um pouco sobre Saranagati, é o que está falando aqui, que é rendição.
Mana Sade Rogue Rojo Kichumora Pila Tua Pade Nanda Kishore. Fala, corpo, mente, família, tudo que eu tenho, eu ofereço aos seus pés de lótus. Ó Nanda Kishore Krishna. Na boa fortuna e na má, na vida ou na morte, me refugio nos seus pés de lótus. Todas as minhas posses eu já lhe dei, e então não tem mais responsabilidade por nada disso. Que você me mate ou me proteja como deseja. Você tem esse direito porque sou seu eterno servente. Se for do seu desejo que eu nasça novamente, então que seja na casa do seu devoto. Que eu nasça de novo como um verme desde que eu permaneça seu devoto. Não tem desejo de nascer nem como Brahma, se for averso a ti. Deseja a companhia daquele devoto que é completamente desprovido de todos os desejos por gratificação mundana ou liberação. Pai, mãe, amante, filho, senhor, mestre, marido, você é tudo para mim. Bhaktivinoda diz, ó Krishna, por favor me escute, você é minha vida e alma. Isso é sintoma de Sharanagati. Quando a gente oferece tudo aos pés de lótus dele, considerando que nada é nosso. É um estágio bem avançado que a gente deve tentar ter. Pelo menos tentar. Então, isso é o que Krishna está falando ali para a gente. Fazendo isso, ó, a pessoa alcançará a paz transcendental e alcançará a morada eterna. Só dessa maneira. Sem isso, amor puro não pode vir. Primeiro vem isso. Então, isso é que o Bhakta deve tentar. Render tudo aos pés de lótus de Cristo. Tudo que a gente possui para ele. Considerando que nada é nosso, tudo é dele. Vamos lá? O mundo transcendental é descrito na literatura védica como Tad Vishnu Paramam Padam. Desde que toda a criação é o reino de Deus. Todas as coisas materiais são, na realidade, espirituais, mas Paramam Padam se refere especificamente à morada eterna, que se chama o céu espiritual, ou Vaikunta. No 15º capítulo do Gita está declarado Sarvasya Charan Ridi Sani Vista. O Senhor está situado no coração de todo mundo. Por isso está esta recomendação de que a pessoa se renda à superalma, situada dentro do coração. Significa que a pessoa deve render-se à suprema personalidade de Deus, Krishna. Krishna já foi aceito por Arjuna como supremo. Ele foi aceito no 10º capítulo, como Parambrahma Parandama. Arjuna aceitou Krishna como a suprema personalidade de Deus e a morada suprema de todas as entidades vivas, não só por causa de sua experiência pessoal, mas também por causa das evidências de grandes autoridades, como Narada, Asita, Devala e Vyasa. Pergunta aí. Se alguém se rende pela graça dele, consegue paz transcendental e alcança a morada eterna.
63. Iti te jnanam akyatam guhyat guhyataram maya vimrishyaya shaita dasesena jate chasi tatha kuru. Tradução. Expliquei-te assim um conhecimento ainda mais confidencial. Delibera sobre isto detidamente. Então, fazer o que desejares fazer. Significado. O Senhor já explicou a Arjuna o conhecimento acerca de Brahma Bhuta. Quem está na condição Brahma Bhuta é feliz. Nunca se lamenta, tampouco deseja algo. Isso se deve ao conhecimento confidencial. Krishna também revela o entendimento acerca da superalma, que também é conhecimento Brahma, conhecimento sobre o Brahma, porém superior. Aqui as palavras, como te prover, podes agir, indicam que Deus não interfere na pequena independência da entidade viva. No Bhagavad Gita, o Senhor explicou em todos os aspectos como alguém pode elevar a sua condição de vida. O melhor conselho transmitido a Arjuna é que ele se renda à superalma, dentro de seu coração. Através do discernimento correto, devemos concordar em agir segundo a ordem da superalma. Isso nos ajudará a ficarmos constantemente em consciência de Krishna, o mais elevado estado de perfeição da vida humana. A personalidade de Deus manda diretamente que Arjuna lute. Render-se à suprema personalidade de Deus é o de maior interesse das entidades vivas. Não é para interesse do Supremo. Antes de nos rendermos, estamos livres para deliberar sobre este assunto, com toda a inteligência de que dispomos. Este é o melhor método para aceitar a instrução da Suprema Personalidade de Deus. Tal instrução vem também através do Mestre Espiritual, o representante genuíno de Krishna. Você vê Krishna dá essas instruções para Arjuna e depois fala, agora você decide. Nem Deus interfere no pequeno livre-arbítrio ou pequena independência nossa aqui. Então ele dá a instrução e aí a gente decide se vai fazer ou não. Ele não obriga ninguém a nada. Aí está falando para Arjuna, pensa, reflete sobre isso, então faça como desejar. E, tipo, eu te expliquei porque eu sou seu amigo. E você é querido a mim. Agora reflete e faça de acordo com o seu desejo. Então, Deus não obriga ninguém a nada. A gente tem um limitado livre-arbítrio enquanto está aqui. E ele, por afeição, dá essas instruções e deixa a gente decidir. Ao contrário, a gente ia ser robô, né? Não ia ser ser humano. Pergunta nisso? Render é o interesse, na verdade, da entidade viva, não de Deus. Por quê? Alguém sabe falar?
Eu acho que é porque é a gente que está sofrendo aqui, que esse mundo material é um mundo de felicidade, mas também de muito sofrimento, e essa felicidade não é eterna. Então é a gente que tem que se preocupar em sair daqui. Ele já está lá. É mais ou menos isso. Ele deseja também que a gente volta para ele, mas o real beneficiante vai ser a gente. A gente está sofrendo aqui no mundo material, nascendo e morrendo. Se a gente fizer isso, a gente vai ser feliz agora e sempre. Ele é o criador de tudo, de todos, já é autodeleitante nele mesmo. Já desfruta de passatempos eternos, desde tempo infinito, desde antes da criação até. Então, para o nosso bem, está falando isso e envia também mensageiros também para o nosso bem. E aí cabe cada um decidir se vai seguir o benefício eterno da alma dele ou não. Ele dá essa pequena liberdade para a gente enquanto está aqui, né? Na verdade, a entidade viva foi criada para isso, só para lembrar dessa relação com ele e voltar. Não foi criada para nada além disso. Deus criou o mundo e a entidade viva só para isso, nada além disso. Não é para a gente ficar trabalhando igual asno aqui, dia e noite, depois ficar doente, sofrer e morrer. Não criou para isso. Criou para voltar para ele, lembrar dele e voltar para ele, através desse processo, purificar tudo que a gente fez contra ele em outras vidas e voltar para ele. Ele foi criado só para isso. É natural esse tipo de consciência de querer retornar para ele. Sessenta e quatro. Sarva Guhya Tamam Bhuya Sinu Me Paramam Vacha Istosi Me Dridamiti Tato Vakshami Te Hitam. Tradução. Porque você é meu amigo muito querido, estou lhe falando minha instrução suprema, o mais confidencial de todos os conhecimentos. Ouça enquanto falo isto, pois é para o seu benefício. Comentário. O Senhor transmitiu a Arjuna o conhecimento que é confidencial, conhecimento sobre o Brahman, e ainda mais confidencial, conhecimento acerca da super-alma dentro dos corações de todos. E agora ele passa a transmitir a parte mais confidencial do conhecimento. Tudo o que é necessário é render-se à suprema personalidade de Deus. No final do 9º capítulo, ele diz que Mana Maha, pense sempre em mim. Aqui, repete-se a mesma instrução para enfatizar a essência do ensinamento do Bhagavad Gita. Esta essência não é compreendida pelo homem comum, mas por alguém que é de fato muito querido por Krishna, um devoto puro de Krishna. Essa é a instrução mais importante de toda a literatura védica. O que Krishna está dizendo nesse contexto é a parte mais essencial do conhecimento. E isto deve ser posto em prática não só por Arjuna, mas por todas as entidades vivas. Aqui fala, porque você é meu querido amigo, estou te falando isso.
instrução mais confidencial. Por favor, escute isso, porque isso é para o seu próprio benefício. Sessenta e cinco. Mamana bhav mad bhakto madhyaji mam namaskuru mame vasyasi satyante pratijane priyoshime. Pense sempre em mim e torne-se meu devoto. Adore-me e ofereça-me homenagens. Agindo assim, você virá a mim impreterivelmente. Eu lhe prometo isto porque você é meu amigo muito querido. Significado: a parte mais confidencial do conhecimento é que devemos nos tornar devotos puros de Krishna e sempre pensar nele e agir para ele. Ninguém deve se tornar um meditador convencional. Devemos levar uma vida de tal modo que sempre tenhamos a oportunidade de pensar em Krishna. E devemos sempre agir de tal maneira que todas as nossas atividades diárias estejam relacionadas com Krishna. Devemos organizar nossa vida de tal maneira que durante todas as 24 horas fiquemos pensando apenas em Krishna. E o Senhor promete que qualquer um que esteja nessa pura consciência de Krishna, na certa, retornará à morada de Krishna, onde conviverá com Krishna face a face. Esta parte mais confidencial do conhecimento é falada a Arjuna, porque ele é um amigo querido de Krishna. Todos os que seguem o caminho de Arjuna podem tornar-se amigos queridos de Krishna e alcançar a mesma perfeição que Arjuna. Estas palavras enfatizam que devemos concentrar a mente em Krishna, aquela forma com duas mãos que seguram uma flauta. O menino azulado cujo rosto é belo e que tem penas de pavão no cabelo. Há descrições de Krishna encontradas no Brahma Samhita e outros textos. Devemos fixar nossas mentes nessa forma original da divindade, Krishna. Não devemos nem mesmo desviar nossa atenção para outras formas do Senhor. O Senhor tem múltiplas formas, tais como Vishnu, Narayana, Rama, Varaha, etc. Mas o devoto deve concentrar sua mente na forma que se apresentou diante de Arjuna. Concentrar a mente na forma de Krishna constitui a parte mais confidencial do conhecimento. E isto é revelado a Arjuna por ele ser o amigo mais querido de Krishna. Esse aqui é o verso mais considerado mais importante, que fala a essência de toda literatura védica é meditar em Deus. Aqui fala Mamanabhav, concentre sua mente em mim, ou seja, pense sempre em mim. É o que as golpes faziam, sempre pensava nele, pensava em mais nada a não ser Cristo. Às vezes ia pegar água na cisterna, não sabia o que estava fazendo, colocava um bebê em vez de colocar o pote de água para pegar água, colocava a cabeça do bebê, porque ele não estava pensando em Cristo, no estado de meditação em Cristo. Botava a roupa de baixo em cima, a roupa tipo saia, botava na cabeça, para pôr como se fosse blusa. Por quê? Porque a mente sempre em Cristo. É o estágio mais avançado. Por isso que é falado primeiro aqui. Sempre pensa em mim. A gente não pode chegar nisso. Então a gente deve fazer nossas atividades conectadas com ele, para ajudar nessa lembrança. Por isso que é necessária a prática. E as regras. No caso das golpes, nenhuma prática. Até as regras vão embora no caso dela. A mente já está concentrada nos pés de lótus dele. Para elas é difícil
é impossível esquecer. Então, o yogi, ele tenta meditar. Para elas, ela tenta esquecer e não consegue. É o contrário. Então, para elas, é isso aqui. Sempre pensando nele. Por isso, depois ele fala, se não der isso, torne meu devoto. Isso a gente pode tentar. Torne meu devoto. Bhakta. Ou seja, se torne um Bhakta. Ou Vaishnava. Aí dá outras opções. Se não puder, simplesmente me adore e ofereça reverência. Estou te falando isso porque você é meu querido amigo. A ideia é de fazer todas as atividades conectadas com Cristo para essa lembrança vindo aos poucos. Ela está sempre lembrando, conectando com Ele. Não ficar parado, tentando lembrar é impossível. Então tem que ter atividades conectadas com Ele. Oração, canto do nome, recitação do nome, Harinama, já, adoração à deidade, associação, escutar escrituras, ler. Isso tudo ajuda a concentrar a mente nele. Pergunta aí antes de cantar? Não vão. Namo Vishnu Padaya Krishna Kestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Vishesha Sunyavadi Paschatarini. Ishimad Bhaktivedanta Narayana.
Jaya Shri Krishna Krishna Chaitanya Chaitanya Prabhu Prabhu Nityananda, Nityananda Shri Shri Advaita Advaita Gadadhara Gadadhara Srivasadi Vasadi Gaura Gaura Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya 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 Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Naharika Giridhar Ji ki Jai. Jai. Jai Shri Guru Pad Padma. Om Vishnu Pad Shri Shrimad Shiva Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jai. Jai. Jai Om Vishnu Pad Shri Shrimad Shila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnu Pad Shri Shrimad Shila Bhakti Jivanacharya Maharaj ki Jai. Jai. Jai Om Vishnu Pad Shri Shrimad Shila Gaur Govind Swami Maharaj ki Jai. Jai. Om Vishnu Pad Shri Shrimad Shila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Jai. Jai Param Guru Pad Padma Acharya Keshav Shila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj ki Jai. Jai. Jai Jagat Guru Shila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki Jai. Jai. Shri Rupa Guru Varga ki Jai. Shri Rupa Sanatana Jai. Vata Raghunath Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sada Goswami Prabhu ki Jai. Jai. Prema se koho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta. Jai. Jai Shri Bhagavan Sinhadev ki Jai. Bhakta Jai. Prahlad Maharaj ki Jai. Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki Jai. Jai. Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Jai. Tulasdas Devatsi ki Jai. Jai. Shri Harinam Sankirtan ki Jai. Nitai Gaur Jai. Premanande Hari Hari Bol. Haribol. Haribol. Obrigado, Boa Prabhu. noite. Boa semana. Haribol. Boa noite.